Com a chegada do Rei Quincy na Sociedade das Almas, tudo ficou um caos, mas além do Rei Quincy, também veio os soldados dele, que eram chamados de Sten-Hitters, que eram os Quincy's mais fortes de todos. Só que dentre esses, existia 4 que o Rei Quincy considerava os mais fortes. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar tudo sobre os 4 Quincy's de Elite do Rei Quincy, o que fez cada um dos 4 chegar nessa posição e por fim a gente vai ranquear esses 4 do mais fraco ao mais forte. Mas antes de tudo isso, se inscreve no canal que a gente tá fazendo muito conteúdo por aqui de Bleach e também conteúdo extra na nossa comunidade. Valeu, gente! A Elite do Rei Quincy apareceu no mangá junto com o Rei Quincy, eles ficavam ao redor do rei. E aqui a gente já viu um diferencial, diferente dos outros Quincy's, esses 4 eram especiais porque eles foram escolhidos a dedo pelo próprio Rei Quincy, para ser a última linha de defesa dele. E os 4 Quincy's escolhidos tinham como função proteger o rei dos oponentes mais fortes. E foi por esse detalhe que o Yūhabara escolheu esses 4, porque eles tinham técnicas mortais, os poderes que cada um tinha é incomparável, além da resistência absurda no nível desses personagens serem um dos 10 mais fortes de Bleach. E entre esses 4 tem o Askinaki Levar, Gerard Pernida e o Lily Barro. Em quarto lugar, Askinaki Levar. O Askin é o Sten-Hitter, letra D de The Deathline. Deve ser isso daqui em inglês, eu não sei muito falar, mas em português significa a dose letal ou o negador da morte. E entre todos da Elite, ele é o membro mais novo que o rei escolheu. E a única razão dele entrar no grupo é porque ele possui a habilidade de não morrer. E isso não é pouca coisa. Mas vamos aprofundar mais um pouco nisso e como que funciona. O seu poder é controlar as doses letais. E quando eu falo de dose letal, é a quantidade de substância suficiente para matar qualquer um. E se a gente está falando de doses letais, isso quer dizer que a gente está falando de veneno. E o veneno nada mais é do que uma substância que existe e que se for tomada em excesso vai fazer mal e pode matar. Então a condição para o Askin controlar a dose letal de alguma substância sem ele morrer é provando essa substância em grande quantidade. E ele fez isso com o sangue e o reishi, por exemplo. Quando o Askin tomou uma quantidade de sangue do oponente dele, ele conseguiu diminuir a dose letal do corpo do seu oponente, ou seja, a quantidade normal de sangue que estava no oponente dele se tornou venenosa, e isso significa que o oponente dele ia precisar perder parte do seu sangue para não ser envenenado. Outro exemplo é, se o Askin for atacado com uma quantidade grande de Hyakuzo, ele pode aumentar a dose letal dessa Hyakuzo no seu próprio corpo e a Hyakuzo vai perder a capacidade de matar ele ou machucar. Então ele meio que cria uma imunidade contra os ataques de Hyakuzo do seu oponente. E com isso o Askin pode se tornar invencível contra qualquer oponente que ele cria imunidade a Hyakuzo. O único ponto fraco disso é que ele só não consegue criar imunidade contra Hyakuzo de Hollows. Além disso, tem a habilidade Gift Balls, onde o Askin pode criar bolas de veneno e disparar contra o seu oponente. Não é letal, mas enfraquece o oponente. E com a sua Volstand, o Askin aumenta ainda mais toda essa habilidade dele. Em terceiro lugar, Pernida. A Pernida é o Sten-Hitter letra C de The Compulsor, ou em português, o compulsório. Ele literalmente é a mão esquerda do Rei das Almas e ainda é um Quincy. No caso aqui, o corpo da Pernida é um braço gigante, e no começo ele é mostrado todo encoberto com aquela roupa dos Quincy's e com capuz, para esconder a sua verdadeira forma. Só que foi na luta contra o Zaraki e o Mayuri que ele mostrou a sua verdadeira forma e todo o seu poder. Agora vamos para o mais importante, ele pode juntar o reishi, que são partículas espirituais, nos próprios nervos para poder controlar, e com isso ele consegue lançar os seus próprios nervos para fora da sua mão como se fosse galhos, e tudo aquilo que os nervos dele atravessar ele pode controlar, como se fosse uma parte do seu corpo. Por exemplo, o Pernida lança um ataque e se os nervos deles tocarem em alguma parte de alguém, mesmo que seja só um arranhão, essa parte está sob controle do Pernida. Então ele pode simplesmente contorcer essa parte até esmagar. Outra coisa é que ele também consegue controlar coisas que não têm vida e usar isso a favor dele. Por exemplo, ele pode tocar em várias pedras gigantes com os nervos dele para controlar e assim jogar contra o inimigo. Outra habilidade é que ele pode disparar flechas de reishi com seus nervos amarrados nelas. E assim, além do dano da flecha, parte do corpo da pessoa vai ser acertado com os nervos e assim vai ser controlada pelo Pernida, que aí já era essa parte.
Outro detalhe é que depois que os nervos tocam a parte do corpo de alguém, o Pernida pega informações sobre as habilidades da pessoa e ele consegue evoluir a partir disso. Ou seja, ele consegue fazer estratégias para ser imune àquele tipo de ataque, já que agora ele sabe como funciona. Mas a habilidade mais roubada com certeza é a capacidade regenerativa do Pernida. Ele pode refazer uma nova mão a cada pedaço arrancado dele, ou seja, ele consegue se criar várias vezes. Em segundo lugar, Lilibaru. O Lilibarro é o Stun Hitter letra X de The X-Axis, ou em português, o eixo X. Isso tem a ver com o plano cartesiano da matemática, onde o eixo X é o eixo horizontal, que é chamado de eixo das abscissas. Isso faz referência da precisão que o Lili tem dos seus ataques. Mas também tem outra tradução em português, que é o perfurador de tudo. E as duas traduções elas se completam porque o poder dele é basicamente usar o seu rifle para perfurar o alvo que ele tá mirando de maneira exata, ou seja, o cara não vai errar. E é interessante porque os tiros feitos pelo X-Axis não são balas, é tipo, tudo que fica na mira do cano da arma dele é atravessado e pronto. Então não existe obstáculo ou escudo que pode bloquear essa habilidade. Ao mesmo tempo, a parte atingida por essa habilidade, que virou um buraco, fica intacta, e isso representa a perfeição do dano. Agora vamos aprofundar mais sobre o Lilibarro e por que ele tá na Elite. Primeiro é porque ele é o líder da Elite do Rei Quincy e se considera um caçador, e tem um porquê disso daqui. Ele tem um chapéu que parece ter olhos de coruja, que é uma ave de rapina, que tem a habilidade de caça. Isso é o porquê ele se considera um caçador. Outra coisa é que ele sempre fica com o olho fechado e nesse olho tem uma tatuagem de X. E quando ele abre esse olho, ele passa a usar 100% do poder da sua habilidade, o X-Axis. Ou seja, além do poder de atravessar tudo que ele quiser, ele desperta um poder que é capaz dele poder ser atravessado por tudo. Ou seja, ele fica intocável. E através disso ele desperta a sua Volstagg, que faz ele se transformar numa forma humanoide que é feita de reishi, e o Lili consegue chegar à imortalidade. Além disso, a consciência dele fica meio perturbada, ele começa a repetir toda hora que ele é um mensageiro divino. Mas em relação à habilidade, ao invés do rifle, ele passa a usar os buracos das suas asas como arma. Só que mais pra frente o Lilibarro mostra outra transformação que é parecida com uma coruja humanoide. Mas sinceramente pra mim, quando eu vi isso, parecia um frango no mangá. Só que aí eu peguei e continuei lendo. E aí que eu fui perceber que era uma coruja. E tinha um significado que eu expliquei agora do Lili ser um caçador, mas não tira a razão de pra mim ser um frango ali. E nessa forma meio que quer dizer que ele é como se fosse uma divindade, um anjo. E a última coisa é que além de poder usar os furos das asas como arma, ele também consegue usar o braço longo dele para lançar raios de luz que corta e atravessa tudo. Em primeiro lugar, Gerard. E por último e mais forte na minha visão é o Star Hitler letra M de The Miracle, ou em português, O Milagre. E para surpresa de muita gente ou não, ele é o coração do Rei das Almas. Só que ele não tem a aparência de um coração, ele tá mais para um viking. E o seu poder é converter todo o dano que ele recebe em poder e tamanho. Ou seja, quanto mais ele for ferido, mais forte ele fica, mais poderoso e mais alto ele vai ficar. E olhando para um lado mais profundo, assim, filosófico, os poderes dele é a representação da fé das pessoas numa forma heróica. Porque fé é acreditar em alguma coisa sem condição. E acreditar em milagres é acreditar que coisas fora da lógica podem acontecer. E essa figura de um herói que o Gerard tem características de um humano comum, mas que tem feitos acima dos humanos, porque ele também está próximo de um deus, e assim esse herói é a representação do poder. Mas agora, o que é o poder? O poder nada mais é do que poder fazer coisas. Então, quanto mais poderoso você é, maior vai ser o limite de coisas que você pode fazer. E agora, se o milagre é ligado a algo impossível, então a gente pode dizer que fazer um milagre é o maior poder de todos, porque com o milagre o limite de fazer as coisas não existe mais, é ilimitado. E agora quando a gente junta isso e observa que o maior poder do ponto de vista de um herói é a força bruta, o tamanho, a velocidade e a resistência, e a forma mais absurda de representar tudo isso é fazendo esse herói renascer melhor a partir da derrota.
E é exatamente isso o poder do Gerard, sempre ficar mais forte mesmo levando vários ataques e sendo derrotado, ele sempre vai se levantar mais e mais forte. E outra habilidade é a própria espada dele, que chama Hoffnung, que significa esperança. E nesse caso, quando ela é danificada, o dano que a espada recebe é refletida para a pessoa que danificou. Boa, gente, me fala aí nos comentários seu top 4 desses Quincy's, que eu vou estar dando uma olhada, e se você puder, se torne mesmo, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e você também recebe vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado, e se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para mais vídeos de Bleach por aqui. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!